E aí, pessoal, bem-vindos aí à nossa segunda aula aí de matemática computacional. Hoje a gente vai abordar aí o assunto relacionado à aritmética de binários, né, e portas lógicas. Essas portas lógicas aí elas vão ser utilizadas, então é por isso importante a gente compreender o funcionamento dela para que a gente consiga montar aí circuitos aritméticos aí de forma digital aí para a gente conseguir representar aí alguns elementos da aritmética aí, em específico a soma e a subtração aí por meio de circuitos digitais. Então nossos objetivos de hoje, dessa nossa aula, vai ser realizar algumas operações aritméticas, né, com números binários. Então a gente vai compreender como é que a gente soma números binários, como é que a gente subtrai, multiplica e divide números binários, expressar os números binários positivos e negativos, que existem algumas metodologias aí para alguns métodos que são utilizados para essas representações, compreender aí a notação de complemento de 1 e complemento de 2 em operações aí com números binários, conhecer e utilizar os símbolos característicos aí das portas lógicas e conhecer os circuitos lógicos relacionados então aí à adição e à subtração. Beleza? Então, as operações aritméticas com números binários são essenciais aí para realizações aí de muitas operações que a gente tem dentro dos sistemas digitais, né? Porque várias coisas que a gente faz no computador está relacionado com alguma operação aritmética, né? Então, para melhor compreensão, vai ser necessário entenderem o funcionamento aí de algumas operações, como a soma, a subtração, a multiplicação aí e a divisão. Beleza? Então, vamos ao primeiro item aqui, está relacionado aí à adição de números binários. Muito bem, quando a gente trabalha com a adição de números binários, a gente pode ter quatro situações básicas aqui, né, a serem utilizadas. Sempre que a gente soma 0 com 0, a gente vai ter 0, não transporta nada. Quando nós somamos 0 a 1, a gente vai ter como resultado 1, também não transporta nada. Quando nós temos 1 que soma a 0, nosso resultado vai ser 1 e não transporta ninguém. E quando nós temos 1, opa, aqui tem um errinho aqui é 1, certo? Aqui é 1, saiu erro, aqui é 1 mais 1, certo? 1 mais 1 vai ser com o resultado 0 e vai transportar um elemento, como se a gente tivesse isso aqui, 1 mais 1, 1 mais 1 vai ser 0, transporta 1 e esse 1 aqui vem para cá. Certo? Como a gente está trabalhando com binário, isso aqui faz referência ao número 2 em binário, né? Se vocês lembrarem disso da aula passada, quando a gente fez a contagem e a representação aí dos números binários. Então lembre aqui, ó, que é 1, não é 0, certo? Muito bem. Então se a gente for fazer, exemplificando aqui, executar essa soma binária de 1, que adiciona uma unidade, nós vamos fazer da seguinte forma. Lembrando das nossas regrinhas básicas lá, 1 mais 1 vai ser 0 e transporta 1. 1 mais 1 vai ser 0 e transporta 1, certo? 0 mais nada vai ser 0, 1 mais nada vai ser 1, beleza? Então se a gente for pegar aqui, qual que é o número que a gente tem aqui somente nesses dois elementos? Se a gente for converter isso aqui para decimal, nós vamos achar o número 3. Esse cara aqui vai ser o próprio 1, né? Somando esses dois caras, nós vamos achar o número 4. Se a gente for converter esse número aqui, esse elemento que a gente encontrou aqui, para decimal, a gente vai achar aqui também que esse cara aqui é equivalente a 4, certo? Em decimal. Então, a soma de 1 e 1 mais 1 vai ser igual a 1, 0 e 0, a base 2. Então, aqui, certo? Então a soma desses dois elementos é dada aí dessa forma. Isso pode se estender para qual que seja qual que for o número em binário que a gente for estar trabalhando. Se a gente for pegar um outro exemplo qualquer aqui, vamos pegar aqui 1, 1 e 0, adicionado de 1 e 1. Aplicando a soma desse cara, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 0, e vai 1, 1 mais 1 é 0, e vai 1, 0, que não tem mais nada aqui embaixo, vai ser 0, e 1 e mais nada vai ser o 1 aqui. Se vocês forem converter isso aqui para binário, esse cara aqui embaixo é o número 9, certo? É 8 mais 1 dá 9. Nós temos o que aqui? Aqui é o número 6, né? O número 6 com o número 13 aqui, que a gente já viu aqui em cima, né? Isso aqui
vai ser 3 aqui, isso aqui vai ser igual a 9, certo? Então essa é a metodologia que a gente utiliza aqui. Vocês podem observar que eu tenho uns elementos aqui em negrito, eles foram adicionados aqui somente porque esses zeros aqui não existiam, eles foram adicionados aqui só para representatividade, mas eles não necessariamente precisariam estar aí, né? Aqui eles não foram adicionados em nenhum momento, beleza? A subtração, ele também é composto por 4 regrinhas básicas, né? Só que nós temos aqui uma diferença. Aqui, esqueci do 1 aqui de novo. Tem uma diferença. Agora, em vez de nós termos um transporte, nós vamos ter um empréstimo. No momento que a gente estiver fazendo a subtração de 0 menos 1, a gente vai ter que pedir um elemento emprestado para conseguir fazer essa subtração. Então, as operações ficam da seguinte forma. 0 menos 0 é 0, não empresta nada. 0 menos 1, o resultado vai ser 1 e empresta um elemento. 1 menos 0 vai ser 1 e não empresta nada. E 1 menos 1, certo? 1 menos 1 vai ser 0 e também não empresta nada. Então vamos observar num exemplo aqui. Então nós temos aqui 1 e 0 menos 1, certo? Vocês podem observar aqui, é muito simples, né? Aqui nós teríamos o número 2, se a gente fosse converter isso aqui de binário para decimal, esse cara aqui seria o 2, esse elemento aqui, né? E esse carinha aqui de baixo aqui seria o 1. Se a gente fosse fazer essa subtração, isso aqui vai ter que ter resto 1, certo? 0 menos 1, a gente tem como resposta, em função das regras básicas que a gente viu, 1 e... como ele pegou um cara emprestado desse elemento, esse outro carinha vem aqui para baixo, e subtrai-se esse cara. 1 menos 1 vai ser 0. Então, a subtração desses dois elementos aqui vai ser igual a 1. Então, 0 menos 1 vai ser 1. Isso pode ser aplicado a um outro exemplo. Vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez lá da soma. Eu acho que era 1 e 0, menos 1 e 1. 0 menos 1 é 1, ele pegou um emprestado daqui, 1 menos 1 é 0, certo? É 0, então ele já passou um emprestado para cá. 0 menos 1, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 1 e pega um emprestado daqui. Então vamos lá, 0 menos 1 é 1 e tira 1 daqui. 1 menos 1 é 0, 0 menos 1 é 1 e vem 1 para cá. Tem 1 a mais aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tem 1 a mais aqui. Espera aí. Vamos apagar aqui, para não ficar tudo misturado aqui. Deixa eu até apagar mais aqui, ó, para distanciar melhor aqui, para ficar melhor a visualização. Então vamos pôr mais para baixo aqui. 1 e 1. 0 menos 1 é 1, veio 1 emprestado para cá. 1 menos 1 é 0, certo? 0 menos 1 é 1 e veio 1 emprestado para cá. 1 menos 1 é 0, certo? Então o que nós temos aqui? Nós temos o número 6 aqui, né? Para cá o número 6. E aqui embaixo nós temos o número 3. Então, aplicando a subtração desse cara, aqui nós vamos ter 3, e aqui como resposta nós também encontramos o 3, certo? Tinha transportado 1 a mais para cá. Então, 0 menos 1 é 1, que 1 emprestou 1 para cá, 1 menos 1 é 0, 0 menos 1 é 1, pediu 1 emprestado para cá, esse empréstimo veio para cá, e 1 menos 1 é 0. Uma observação importante a serem feitas, se vocês lembrarem na soma, a soma, isso também não faz muita diferença se a soma for, o elemento for acima ou entre o minuendo e o subtraendo. Na subtração, é importante que sempre o empréstimo, quando o empréstimo for realizado, ele seja inserido entre o minuendo e o subtraendo, certo? Então, sempre coloque entre esses números para conseguir que o resultado aí apareça corretamente, certo? Então, aqui, o elemento 1, o 0 menos 1 é 1, o carinha que emprestou eu representei aqui em vermelho, 1 menos 1 é 0, né? Aqui não tinha nada, só foi adicionado esse 0 só para completar a quantidade de bits, para ficarem iguais os dois, e esse cara aqui vai ter o resultado aí como 0. Lembrando,
Sempre na subtração, procurem inserir aqui o empréstimo entre os elementos, certo? A multiplicação, ela é dada da mesma forma que a gente tem aí nos números decimais, de forma normal. Zero, qualquer coisa que multiplica zero sempre vai ser zero, né? Aqui também faltou 1, acho que faltou em todas, né? Então aqui, ó, que multiplicação por 1, 1 vezes 1, a gente vai ter 1 aqui. Então aplicando isso numa operação aqui, ó, 1, 1, 1 e 1, lembrando, a gente faz as multiplicações elemento a elemento, depois soma-se todas, né? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, aqui. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Aplicando a soma aqui, certo? 1 mais nada sempre vai ser 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, aqui eu não tenho nada aqui, então vai ser 1. Então, a multiplicação desses elementos aqui, 1 e 1, que seria a mesma coisa que eu tivesse 3 aqui e 3 aqui, a multiplicação desses caras, isso aqui vai ter que dar 9, né? Foi o que resultou aqui. Convertendo esse cara de volta aqui para decimal, aqui a gente vai ter o número 9, né? Aqui a gente tem 1, o 2 vai ser 0, o 4 vai ser 0, porque tem uma multiplicação por 0, e aqui é 2 elevado a terceira vai dar 8. 8 mais 1 vai dar 9, certo? Então aqui a gente tem a operação aqui completa também. Então a multiplicação é dada dessa forma. A divisão, ela segue esse mesmo princípio, né? Então a gente pega aqui, vamos pegar aqui esse número, é o 6 dividido por 3, o 2 multiplicado por 3 vai dar 6, isso aqui então o resto é 0, certo? Aqui, ó, 3 e 6, e aqui eu tenho 2, seria a mesma coisa que a gente estivesse fazendo essa divisão aqui. Isso aqui vai dar 2, dá 6 e o resto aqui vai dar 0. Esse mesmo princípio, só que somente com números binários, beleza? Bom, existem alguns métodos que são notações, né, que são utilizadas aí para representação aqui então de números binários positivos e negativos. Sinal magnitude, complemento de 1 e complemento de 2. Muito bem, o que seria o sinal magnitude? O sinal magnitude está relacionado com o bit mais significativo do nosso conjunto de bits. Se nós formos pegar um byte, que é composto por 8 bits, vamos pegar aqui 1, 0, 0, 1 e 0, 1, 1, 0 e 1. Quando o bit mais significativo for 0, no sinal magnitude, isso vai representar um número positivo. Se eu substituir esse cara por 1, certo? Vou até dividir esse cara aqui. 0, 1, 1, 0 e 1. Quando eu representar esse cara aqui com 1, esse número aqui ele vai ser um número negativo, certo? Então é como se os meus bits de valor, que representariam o meu número inteiro, fosse representado somente por 7 bits e não por 8, certo? Então, como a gente está trabalhando, quando a gente for estar trabalhando com números com sinais, nesse caso aqui de 8 bits, a gente perde um bit aqui, que vai representar aqui o sinal desse elemento. O complemento de 1, ele representa o número, a representação dele para um número negativo, nada mais é do que a inversão de todos os bits. E o complemento de 2, a gente aplica o complemento de 1, adiciona um elemento, a gente vai achar aí o complemento de 2. A gente vai ver exemplos de cada um desses caras. Então, o bit de sinal, né? Sempre que a gente tiver 0, conforme no dito anteriormente, ele vai representar um número positivo. Quando esse bit de sinal for 1, ele vai representar aí um número negativo. Então, a gente tem aqui uma representação de um número mais 25 e menos 25 em sinal magnitude. Vocês podem observar aqui em negrito que no bit mais significativo, ele é representado por 0 e no número negativo ele é representado por 1. Então, os elementos que têm valor para nós são os outros 7 bits. O bit mais significativo, ele vai representar aí o sinal que a gente vai ter nesse número, se ele vai ser positivo aí ou negativo. É claro que isso aqui a gente está fazendo uma representação aqui para um conjunto de 8 bits só. Eu poderia estar utilizando essa mesma metodologia para um número de 16 bits.
Se eu estivesse utilizando um número de 16 bits, eu estaria utilizando uma quantidade de bits para valor e a outra quantidade e o bit mais significativo aí para representar aí o sinal. Então a representação desse mesmo número aqui, do 25 aqui, em decimal, ele vai ser, a parte de convertir esse cara para binário, ele vai ter essa representação, né? Se vocês forem fazer a conversão do binário para decimal, vocês vão achar aqui esse valor. Esse cara aqui vale 1, né? Esse cara vale 1, 2, 4, 8 aqui, 8 aqui, e esse outro cara só pode ser 16, né? Então 16 mais 8, 24, mais 1, 25, que é o que a gente tem aqui. Então a representação desse número aqui, a representação negativa desse cara aqui em complemento de 1, faz a inversão de todos os elementos. O que é a inversão de todos os elementos? Se era 1, vai ser 0, e se era 0, vai ser 1. A gente está complementando esses números, certo? Aqui é 1 vai virar 0, aqui é 1 vai virar 0, aqui é 0 vai virar 1, aqui é 0 vai virar 1, e aqui é 1 vai virar 0. Então a representação do número 25 em decimal, na forma de número negativo em complemento de 1, a gente vai ter esse número aqui na forma negativa. Para o complemento de 2, o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Então aqui a gente tem outro número aqui, o 39. Se vocês quiserem fazer a conversão desse número binário para ver se é o 39, podem fazer, certo? Como a gente tem aqui 1, o 2 e o 4, então aqui vai dar 7, e esse cara aqui a gente teria o 8, 16, esse cara aqui vai ser 32, né? 32 mais 7 vai dar 39. Em complemento de 2, a gente primeiro aplica o complemento de 1 nesse elemento. O complemento de 1 é dado por quê? Pela inversão de todos os bits, né? Então o que era 1, o que era 0 vira 1 e o que era 1 vira 0. E adiciona-se uma unidade aqui, ó, ao complemento de 1. Aí a gente vai achar aqui o complemento de 2. Então a representação em complemento de 2 de mais 39 de forma negativa, menos 39, ele é dado dessa forma aqui. Aplica-se o complemento de 1, adiciona-se aí uma unidade. Assim a gente acha aí o complemento de 2, certo? Uma coisa interessante no complemento de 2 é que a gente pode fazer operações de subtração por meio de somas, certo? Então se a gente fosse aplicar aqui essa subtração binária aqui, aplicando o contexto aqui de complemento de 2, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é igualar a quantidade de bits que a gente tem, certo? Vocês podem observar aqui eu tenho 8 bits, né, 4 para cada lado, e aqui eu tenho 5 bits. Então a primeira coisa é igualar o número de bits. Então esse cara aqui está faltando 3 bits, né? Então ele ficaria aqui 1, 0, 0, 1 e 0. Então esse cara aqui estaria representando esse elemento aqui. Para mim utilizar isso em complemento de 2, para utilizar essa subtração binária em complemento de 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse elemento aqui, aplicar o complemento de 2 nesse cara, depois eu pego essa operação aqui, esse elemento aqui, que vai ser subtraído dessa outra parcela. Em vez de eu subtrair, eu pego esse cara e somo o complemento de 2 desse cara, eu vou conseguir encontrar o meu valor, o valor dessa subtração por meio aqui de uma soma. Então vamos fazer isso. Aqui eu igualei a quantidade de bits, né? Então, para mim achar o complemento de 2 desse cara aqui, sabe-se que é necessário aplicar o complemento de 1 e adicionar uma unidade. Então, se tudo que era 1, que era 0 vai virar 1, e tudo que era 1 vai virar 0, certo? E adiciona-se aqui uma unidade. Vamos lá. 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 0 é 1, aqui agora não tem mais nada, é só repetir os elementos. 1, 1 e 1. Então aqui a gente achou o complemento de 2 desse cara aqui. Achou o complemento de 2 desse cara. Então, agora a gente vai pegar essa parcela aqui, vamos reescrever ela aqui, 0, 1, 0, 1, 1 e 1, e vamos adicionar do complemento de 2 que a gente acabou de encontrar.
0, 1, 1, 1 e 0. Cuidar para copiar direitinho, para não dar nada errado. 1 mais 0 vai ser 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais nada aqui é 1. Observem o seguinte, a gente estourou a quantidade de bits que a gente tem aqui. A gente está trabalhando com 8 bits, a gente teve um resultado com 9 bits. Quando isso acontece, esse cara aqui é cortado e o que serve como resposta é exatamente o que nós temos aqui. Então, essa aqui é a resposta que nós temos aqui dessa subtração. Vejamos, se a gente for converter esse cara aqui para binário, para saber, para decimal, para saber que número que a gente teria, vamos ver aqui. Vamos converter aqui. Opa. 1, 0, 1, 0, 1, 1 e 1. Beleza, então aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 4, o 8 não tem, tem o 16, o 32 não tem o 64 e tem o 128, certo? E o 128. Vamos pegar por partes. Esse cara aqui vai dar 70, dá 80. 80. Pega esse cara com esse cara, vai dar 130, vai dar 210. 210. 213 se eu não tiver feito a conta errada, certo? E vamos pegar esse elemento aqui. Então, esse cara aqui vai ser 2, 4, 8 e aqui o 16, né? 16 mais 2 vai dar 18. Então, como se a gente tivesse 213 menos 18. Muito bem. Pega um cara para cá, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai dar 5 aqui. Passou um para lá, veio para cá, vai dar... esse elemento veio emprestado para cá. Isso aqui vai dar 195, né? 195, a gente vai restar aqui. Soma esse cara com 8, deve dar isso aí, vamos ver. Aqui nós temos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128, 188, 188, 192, opa, 128, vamos somar aqui, peraí, 128, 128 com 64, isso aqui vai dar 12, vai dar 1, dá 9, opa, dá 9, 192, 192, 1, 2, 4, tem mais 5 aqui, então tem alguma coisa errada lá, 97, 5, dá 7, 9, 1. Então, teoricamente, isso aqui, 128, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
128 com 64, com mais 4 aqui, com mais 1 aqui dá 197. 8, 12 vai 1, 6, 8, 9 e esse cara vem para cá. Mais os 5 que a gente tem aqui, então isso aqui é 197. Não 195, se não tiver nada de errado com alguma conta que a gente fez aqui. Vamos lá. Vamos voltar para cá. 1, 2, 4. O 8 não existe. 16. 16, o 32 não existe. 64 e 128. Se for somar todos esses elementos aqui, vamos pegar esse cara aqui com o 2 dá 130, né? Corta aqui, corta aqui. Esse cara aqui, com esse cara aqui, que daria 64 com 16, isso aqui dá 0. Vai 1, dá 7, dá 8. Isso aqui vem para cá, dá 210, né? 210. E nós temos mais 5 aqui, opa. É 15, né? Aqui que está o furo da jogada. É 215. Então, com os dois que faltaram aqui, né? Aqui dá o 7, certo? Os dois que estavam faltando aí. Muito bom. Aqui dá o 7. Agora. Chamamos o furo da jogada. Muito bem. Então, 197. O que a gente fez? A gente aplicou aqui, a gente estava querendo subtrair esse cara. Por meio dessa subtração, a gente aplicou essa subtração aqui por meio de uma soma. Então, a gente aplicou o complemento de 2, igualamos primeiro aqui a quantidade de bits com esses caras aqui. Aplicamos o complemento de 1 aqui. Depois, aplicamos o complemento de 2 adicionando essa unidade. Pegamos esses resultados aqui e pegamos o nosso número original, somamos ao resultado que a gente teve do complemento de 2, excluímos aqui o estouro do bit que deu, e o resultado que a gente achou aqui foi o mesmo, então, se a gente tivesse aplicado aqui a subtração normal. Ah, mas se eu pegar esse número e aplicar a subtração normal aqui, eu vou chegar nesse mesmo resultado? Sim, vai chegar no mesmo resultado, certo? Isso aqui é só uma forma que o computador trabalha para realizar aqui, então, subtrações aqui por meio de somas através do complemento de 2. Beleza? Muito bem, um negócio bem interessante isso. Então, aqui tem todo o nosso resultado, certo? O resultado deu igualzinho no que a gente tinha lá. Então, isso aqui vai ser 197 e fazendo essa subtração por meio aqui de uma soma. Beleza, moçada? Então, agora a gente tem aqui, a gente entra num outro assunto, que vai estar relacionado aí às portas lógicas, com meio desses dispositivos, desses símbolos que a gente vai estar trabalhando agora, que a gente monta circuitos digitais que vão fazer esses tipos de operações que a gente acabou de ver. Então, esses sistemas digitais, tipo computadores, processadores de dados, sistemas de controle e uma infinidade de outros tipos de sistemas digitais, eles empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos básicos, certo? Que são conhecidos como portas lógicas. Por que pequenos grupos? Basicamente, a gente consegue construir qualquer porta lógica a partir de 3 portas principais, que são a porta não, a porta not, a porta ou a porta or, ou a porta AND, ou a porta E. É por meio dessas 3 portas que a gente consegue implementar as outras portas lógicas que são utilizadas, que são 7 no total, certo? E por meio dessas portas lógicas a gente emprega todos os outros circuitos digitais, tipo codificadores, decodificadores, registradores, contadores e assim por diante, certo? Eu vou pedir para o pessoal disponibilizar para vocês um livro de circuitos digitais, que vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Vocês podem ler aquele livro, que vocês vão encontrar mais coisas relacionadas aí aos temas que a gente está abordando nessas nossas primeiras aulas. É um conteúdo bem interessante, certo? Muito bem, então a primeira porta que a gente vai estar trabalhando é a porta não, né? Ou a porta not. Ela representa o quê? Ela é a negação de um dado sinal, ou o complemento. Se nós temos um estado 0, o complemento dela ou a negação dela vai ser exatamente o seu inverso, né? Então, se era 0 vira 1, se era 1 ela vira 0. O que a gente acabou de verificar quando a gente aplicou o complemento de 1 para representar um número negativo, certo? Então, aqui tem alguns símbolos, né? O mais usual
encontrado esses caras aqui, eles são muito encontrados em conexões de entradas e saídas de portas do tipo END, do tipo OR e assim sucessivamente para montar outros tipos de porta. Então essa aqui é a tabela verdade, né? Que representa essa porta. A gente já tem um conhecimento aí do que representa uma tabela verdade. Na tabela verdade vai representar o que? A função dados os elementos, dado conjunto de variáveis, vai representar em relação às suas saídas, a combinação desses elementos, né, que vai dar as suas saídas. A gente viu isso em conectivos lógicos, né? Essa é a representação, então, gráfica de uma porta do tipo END. A porta do tipo END, ela pode ser representada como uma espécie de multiplicação aqui, né? Esse pontinho representa uma multiplicação, então qualquer coisa que for multiplicada por zero sempre vai ser zero, né? Quando isso aqui for multiplicação de 1 por 1, a gente vai ter 1. Então, a gente pode observar que uma porta do tipo END só vai ter o seu resultado como 1 sempre que as suas duas entradas tiverem nível lógico alto, ou seja, 1, né? Sempre que qualquer uma das duas entradas tiver nível lógico 0 ou nível lógico baixo, a saída dela vai ser 0. A porta U é o inverso, né? Então, sempre que eu tiver qualquer uma das entradas for representada por nível lógico alto, ou seja, 1, a minha saída aqui vai ser 1, que é conforme a tabela verdade indica, como se eu tivesse uma espécie de soma, né? Aqui, mas não como uma soma binária, né? Porque a soma binária, se aqui eu tivesse uma soma aqui, isso aqui ia ser 0, ia transportar 1, certo? Nas portas lógicas, essa soma aqui não representa a soma binária, tá? Não confundam isso. Aí a junção de uma porta e de uma porta OU surge a porta NAND. Então aqui a gente tem as diferentes representações que a gente pode fazer uma porta AND. Então, a gente executa a mesma operação numa porta AND, só que a sua saída sempre será invertida. Se vocês lembrarem do que nós temos na porta AND, 0 e 0 vai ser 0, 0 e 1 vai ser 0, 1 e 0 vai ser 0, e 1 e 1 daria 1 numa porta AND, né? Como eu tenho uma negação, uma inversão na ponta, então todos os estados que nós teríamos numa porta AND, ela vai ser inversa. A mesma coisa acontece quando nós unimos uma porta OU com uma porta NOT. Então, essa porta aqui só vai resultar 1 na saída quando as duas entradas aqui forem 0. As outras saídas sempre serão 0, independente dos sinais que serão aplicados aqui em suas entradas. Uma outra porta, essa aqui é denominada de uma porta especial, a U exclusivo, e a coincidência que a gente vai ver na sequência, ela é uma união de outras portas, né? O símbolo dela é representado dessa forma, mas internamente ela é constituída dessa forma aqui. Ó. Eu tenho uma porta AND, outra porta AND, todas elas são conectadas aqui numa porta OR, certo? Uma porta OR, e eu tenho aqui um complemento aqui, o B aqui, o A aqui, e não o B aqui. Todo esse circuito aqui, ó, tá incluso aqui dentro, certo? Todo tá aqui dentro. Mas isso aqui existe comercialmente para vender, né? Então a gente pode comprar portas desse tipo, e ela é caracterizada por a seguinte tabela verdade. Para que a saída desses elementos aqui seja 1, eu preciso que um dos elementos seja 1 e o outro seja 0, que daria nessas duas situações aqui. Se os dois forem iguais, a saída sempre vai ser 0. Diferentemente do que nós temos numa porta coincidência, ou numa XNOR. Então, essa porta lógica, os dois elementos aqui, ó, precisam ser iguais para que a minha saída aqui seja 1. Se vocês forem observar, na porta anterior, eu não tenho uma negação aqui. Se eu tenho as saídas em 1 aqui no meio, consequentemente, eu apliquei uma negação aqui, ele vai ser exatamente o inverso do que nós tínhamos na outra porta, na porta lógica representada pela U exclusivo. Então, com esse conjunto de portas lógicas, nós vamos conseguir montar
praticamente todos os circuitos digitais que estão incluídos aí dentro dos sistemas digitais, computadores, calculadores e outras coisas, celulares e outros aparatos aí. Então esse símbolo aqui, pode encontrar aqui para coincidência, e esse símbolozinho aqui para o exclusivo, beleza? Muito bem, e é por meio dessas portas lógicas que a gente consegue construir circuitos que realizam a adição e a subtração, certo? Então nós temos aqui uma aritmética entre números binários, é uma das operações mais comuns que a gente tem dentro dos sistemas binários. Então um circuito aritmético pode ser composto por n bits, né? E pode ser representado por um bloco operacional soma ou que subtrai dois números binários quaisquer aí, gerando uma saída e um transporte de saída. Então a gente teria aqui nesse bloco aqui os nossos bits de entrada aqui, a nossa saída em específico para esse bloco aqui, nós teríamos aqui um transporte de entrada, se a gente estivesse conectando esses caras aqui em paralelo, e aqui o nosso transporte de saída, né? Vocês lembram quando a gente fez somas e subtrações em binário? Em algum momento um elemento sai, em outro momento ele entra. No momento que a gente vai estar somando 1 mais 1, vai dar 0 e transporta 1. E esse transporte 1 ele vai para onde? Vem para o transporte de entrada de um outro bloco somador para conseguir agregar esse bit a mais aí a soma. Então, existem duas situações que podem ser aplicadas aí, esses circuitos aí de somas e subtrações. Quando eu desejo subtrair ou somar, nesse caso aqui, dois números, e esses dois números são representados única e exclusivamente por um bit cada número. O que isso significa? Eu tenho um número A, vamos supor, vou denominar esse cara de A, e ele vai ser representado por um único bit, que vamos supor é 1. E um outro número B, certo? E um outro número B, e ele vai ser representado pelo bit 0. Certo? Só tenho 2 bits, esses números. Só tenho 2 bits. E eu quero somar esses 2 bits. Então eu posso fazer isso por meio de um meio somador. Um meio somador, ele é um circuito projetado para somar números de 1 bit cada. Então, o meu número A é composto por 1 bit e o meu número B também é composto por 1 bit, que nesse caso aqui, 1 e 0. No momento que eu aplico essas entradas, eu vou ter uma dada saída, certo? E eu posso ou não ter um transporte de saída. Por quê? Se eu for somar 1 com 0, isso aqui vai ter resultado como 1, certo? Esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 0. E a minha saída principal desse cara aqui é 1. Agora, se eu for somar dois números de 1 bit cada, e cada um desses números vai ter o valor 1. Se eu somar 1 com 1, vai ser 0 e transporte 1. Nesse transporte 1, ele vai ter que ter um lugar para sair, que vai ser esse elemento. Então, se esse cara aqui for substituído por 1, esse cara agora, minha saída principal vai ser 0, e o meu transporte de saída aqui vai ser 1. Que é os sinais que eu vou ter aqui na saída dessas portas lógicas. O que vocês podem observar? Esse meu circuito aqui, esse meu bloco operacional aqui, ele é constituído por essas portas lógicas aqui. Então, aqui eu tenho uma U exclusivo e eu tenho uma porta do tipo AND. Que se a gente for observar, utilizar essa tabelinha aqui como a soma de binários, agora, o que a gente vai ter? 0 com 0. 0 e não transporta nada. 0 mais 1 é 1 e não transporta nada. 1 mais 0 é 1 e não transporta nada. 1 mais 1 é 0 e transporta 1, que é a mesma coisa que nós temos aqui, certo? Então, o meio somador ele vai servir somente para somar números de 1 bit. Mas isso, em muitos casos, pode não servir para muita coisa, né? Porque geralmente os números que eu vou querer somar vai ter um número maior de bits, né? Então, para isso existem os somadores completos. Então, os somadores completos, eles são constituídos por esses circuitos aqui, todos eles encapsulados num bloco, né? Num bloquinho aqui. Num bloquinho aqui, A e B, tem a saída, tem o transporte de saída, e aqui eu tenho o transporte de entrada. Então aqui eu tenho toda a configuração da tabela verdade, né? Como eu tenho mais uma entrada aqui eu teria A, aqui eu teria B, e eu tenho a outra entrada aqui que seria do meu transporte de entrada, jogando isso
na tabela verdade aqui, se a gente fosse somar esses elementos todos que a gente tem, a gente encontraria isso aqui como saída principal e isso aqui como saída, como transporte de saída, que estaria vindo daqui. Se vocês observarem e forem dar uma pesquisada no livro que vai ser enviado para vocês, ou qualquer outro livro que envolva essa parte de circuitos digitais, vocês vão encontrar uma coisa denominada de mapas de Carnot. Esses mapas de Carnot servem para simplificar expressões algébricas por meio que podem ser geradas aí com expressões booleanas. Vocês vão observar e vão conseguir entender como que a gente pega essas saídas aqui, insere isso num mapa de Carnot e simplifica essas expressões e chegam nesses tipos de circuitos aqui. Então, eu aconselho fortemente a vocês darem uma olhada nesses livros para ver da onde que esses circuitos aqui vêm, porque eles não saíram do além, né? Eles vieram de algum lugar. Então, vocês pegam podem pegar esses livros e observar os exemplos, que vai descrever certinho como que esses circuitos vieram. Então, isso aqui aplicaria no mapa de Carnot de 3 variáveis, fariam os agrupamentos, dos agrupamentos sairiam as expressões simplificadas, e por meio das expressões simplificadas a gente chega nessas portas aqui. Nessas referências tem no livro que eu vou disponibilizar para vocês também, também tem isso. Vocês conseguem enxergar certinho da onde que vem todas essas portas lógicas aqui para conseguir a confecção desses circuitos. E se vocês forem pegar isso, elemento a elemento aqui, e aplicar o conceito de soma, para cada entrada dessas portas lógicas aqui, vocês vão conseguir acompanhar nas saídas aqui, que sai exatamente esses valores. É um negócio bem, bem interessante. Muito bem, da mesma coisa que a gente tem, que a gente pode somar elementos de um único bit, a gente pode subtrair também elementos, números que são constituídos por somente um bit. Da mesma forma que a gente tem isso para soma, isso vale para subtração também. Então aqui a gente tem a tabelinha aqui, que a gente poderia simbolizar isso aqui, fazer as subtrações que a gente já viu lá no início, como é que a gente faz. Então aqui, isso aqui, sobra 1, então empréstimo de 1, esse aqui o resultado é 1 e 0, então a gente só tem um empréstimo nesse elemento, e esse circuito aqui vai representar aqui, então, a subtração de números de somente um bit. A gente pode observar que a única coisa que difere do circuito somador é essa inversão na entrada A aqui, né? Que é a única que a gente tem aqui, o transporte aqui, o empréstimo, né? Do elemento onde que a gente tem a saída aqui comum, beleza? Muito bem, aqui tem o bloco operacional, certo? E da mesma forma, a gente consegue utilizar aqui, então, esse mesmo conceito para gerar um circuito que vai subtrair números com mais de um bit. Então aqui a gente tem a tabela que vai representar esses circuitos, e esses circuitos aqui são a confecção desses circuitos aqui sai dessa tabela aqui. A mesma forma, conforme dito anteriormente, isso aqui pode ser jogado no mapa de Carnot e ser realizadas aqui as respectivas simplificações, e dessas simplificações que serão tiradas as expressões, a gente tira esse circuito. Isso aqui também tem um bloco operacional, é igualzinho ao bloco operacional do somador, né? A única coisa que vai diferir desse cara aqui é que ele vai subtrair ao invés de somar, né? Aqui a gente tem a saída e aqui o nosso transporte de saída. Que a gente pode observar aqui, ó, a negação aqui em A, que é a única que difere a saída principal em 1, né? Se a gente for dividir essa tabela em 4 elementos, a gente consegue observar onde a gente tem a representação aí de não A, em função dos elementos aqui do nosso transporte de saída. Beleza? Então aqui a gente tem a conexão desses elementos aqui em separados. Aqui a gente tem um meio somador, que está conectado em paralelo aqui com outros 2 somadores ou subtratores completos. Então aqui a gente poderia exemplificar aqui com um número de 3 bits, né? Vamos supor isso aqui, B, 1,
Opa, aí vai ficar igual. Não, 0 assim. Beleza, se a gente for identificar esse cara aqui como 0, esse cara aqui como 1 e esse cara aqui como 2, certo? Isso aqui estaria entrando dessa seguinte forma. O B em 0 estaria entrando aqui, o B em 1 estaria entrando aqui, o B em 2 estaria entrando aqui, o A 0 aqui, aqui e aqui. Então, em função da aplicação dos sinais que a gente tem aqui, vamos fazer a soma desses elementos aqui, ó. 1 e 0. O que que a gente vai ter? Vai ser 1 e não transporta nada. Então, a saída desse cara aqui vai ser 1. Ele não transportou nada para cá, certo? Não transportou nada para cá. Quais que são os valores que eu tenho que somar aqui? 0 e 0. 0 mais 0 é 0. Como não transporta nada aqui, aqui eu vou ter a saída aqui como 0. Não transportou nada aqui. O que que eu tenho aqui, ó? A soma de 1 mais 1, né? 1 mais 1 é 0 e transporta 1. Então, a saída desse cara aqui vai ser 0 e ele transportou 1 para cá. Então, aplicando como entrada A e B, aqueles 3 bits lá, eu vou ter como resultado, aplicando isso nesse somador aqui em paralelo, que une somadores completos e meio somadores, eu vou ter como resultado aqui 0, 0 e 1. Então, isso aqui seria o número 9. Opa! O número... Isso aqui... Aqui em binário, né? Que é igual ao número 9 em decimal. Se a gente for aplicar a soma disso aqui, ó, 1 mais 1 é 0, opa, 1, né, desculpe, 1, 0 mais 0 é 0, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais nada vai ser 1. Então, a gente tem aqui que isso aqui é igual a 9. Então, se a gente for aplicando esses valores dentro dos somadores e conhecendo o conceito, o contexto dele, que eles trabalham em função dos circuitos que a gente acabou de ver aqui, então esses circuitos todos, se eles estivessem trabalhando em paralelo, a gente teria a soma desse número binário aqui, saindo aqui nas saídas, beleza? Outra coisa interessante a ser observada, a gente tem um artifício aí que se chama de deslocamento de bits. Então, esse deslocamento de bits ele pode atuar como a multiplicação por 2 ou a divisão por 2, dependendo da situação que eu estou deslocando ou rotacionando esses bits. Então, se eu deslocar esses bits aqui para a direita, é como se eu estivesse realizando aqui uma multiplicação. Se eu estivesse realizando isso para a esquerda, é como se eu estivesse fazendo aqui uma divisão, certo? Tá ao contrário os símbolos aqui, ó. Lá, na realidade, tá ao contrário aqui. Eu estou fazendo um deslocamento para a esquerda, não, tá certo. Estou deslocando aqui para a esquerda. Eu tenho um bit, uma quantidade de bits aqui, que vai ser representada pelo número 64, né? Porque eu estou deslocando para a esquerda. Quando eu desloco para a esquerda, eu estou andando para o lado mais significativo. Quando eu estou deslocando para a direita, eu estou deslocando para o lado menos significativo. Então, eu estou diminuindo o meu valor. Certo? Fiz o deslocamento de um único bit aqui para a direita, esse cara aqui, ó, dobrou seu valor, né? Vocês vejam aqui, ó, eu tinha um 0 só aqui e o 1 acabava aqui. Agora eu tenho 2 zeros aqui e o 1 acaba aqui. Quando eu faço o processo inverso, estou deslocando para a direita, seria a mesma coisa que eu estivesse dividindo esse cara por 2. Então eu tenho o mesmo número em binário aqui representando 74, desloquei esse cara aqui para a direita, eu acabei de fazer como se eu tivesse feito uma espécie aí de divisão aí por 2. Beleza? Muito bem, então aqui tem alguns exercícios para vocês treinarem. Soma de binários, que soma, subtração, multiplicação, divisão. E aqui a gente precisa aplicar aqui o conceito do complemento de 1 e de 2, aqui para o número 58, aqui aplicar o complemento de 1 para esse cara aqui. Então, para aplicar o complemento de 1 e de 2 nesse cara, vocês vão ter que converter isso aqui para binário, aplicar o complemento de 1 e depois o complemento de 2. Aqui os números já estão em binários. E aqui efetuar a operação utilizando o complemento de 2 entre esses dois elementos aqui. Lembrando que vamos igualar esse cara aqui, a quantidade de bits do elemento que a gente tem aqui. Então, nesse caso aqui, está faltando um bit, se adicionar um 0. Aplica o complemento de 1 nesse cara, aplica o complemento de 2,
pega esse cara aqui, soma a esse elemento, se der um estouro de bit, elimina o estouro de bit e o resultado dessa soma vai ser a mesma coisa que o resultado que a gente vai ter na subtração. Então, façam isso aplicando o complemento de 2 e depois resolvam isso aplicando a subtração tradicional que a gente viu aí. Beleza, moçada? Então aqui tem as referências. Esse livro aqui, ó, eu vou pedir para o pessoal passar para vocês. E vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu falei sobre o computador, está bem descrito aqui nesse livro aqui. Beleza?